Lechaim a todos, boa noite. Lechaim. Hoje, eu não poderia deixar de lembrar que estamos numa data muito especial no calendário cabalístico. Hoje foi Chai Elul, que Chai é o número 18 de Elul. E o número 18 ele é um número muito místico no judaísmo, porque ele simboliza o quê? Vida. O que é hoje a aula? A Kabbalah da vida, nada por acaso. Quem nasceu hoje? Hoje nasceu o Baal Shem Tov e o Rabbi Shneur Zalman de Liadi, o fundador do movimento Chabad, dois grandes cabalistas, com certeza, dois dos maiores cabalistas que o mundo já conheceu. O segundo que eu falei, Rabbi Shneur Zalman, ele escreveu a obra do Tânia, na qual eu me baseio bastante nas aulas aqui, que a obra do Tânia é uma obra totalmente baseada na Kabbalah, mas de forma que a nossa lógica consiga entender. Então, com certeza vamos pegar a inspiração do dia de hoje e se basear muito nos ensinamentos desses dois mestres, do Baal Shem Tov e do Alter Rebbe, para o que a gente vai falar hoje. Primeiro eu queria dar uma introdução. Quando você fala Kabbalah da vida, a primeira coisa, o que você quer entender? Duas questões, vou direto ao ponto. Em primeiro lugar, por que Deus resolveu te criar, mineiro? Essa é a pergunta da aula de hoje. Por que Deus resolveu criar o mundo? A gente já nasce pensando que isso é o óbvio. O mundo existe, eu existo, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso ter filhos, eu preciso ter uma família. Mas quem falou que você precisava existir? Quem resolveu te criar? E por que ele resolveu te criar? O que faltava para Hashem que ele precisava da gente? Consequentemente, a gente vai entender a segunda pergunta da aula de hoje, da Kabbalah da vida. O que eu faço com a minha vida? Se eu entender por que Deus resolveu me criar, eu posso saber qual é a minha missão aqui. Por que ele precisava de mim? Então eu vou buscar isso na vida. Se eu não entendo por que ele precisava de mim, eu não posso buscar minha missão na vida. E aí eu vou trazer uma introdução para vocês. Muita gente, em geral, até mesmo no judaísmo, pensava que você não pode questionar Deus. Você não pode tentar entender Deus, porque se você começa a questionar Deus, você pode chegar a ter dúvidas na tua fé. Então tinham muitas linhas religiosas que nunca deixavam você chegar no ponto de fazer essa pergunta que a gente vai fazer hoje. Por que Deus resolveu criar o mundo? Porque é uma coisa que a mente humana não consegue entender. E se você ficar filosofando demais, você pode acabar saindo um pouco do caminho da religião. A Hassidut e a Kabbalah não concordam com isso. Por quê? Porque como a Torá fala, vamos pegar a Torá. A Torá fala, Veiadata Hayom, você conhecerá hoje e colocará no seu coração que o Criador, que o Senhor do Universo é Deus. Os legisladores judaicos, como Maimônides, por exemplo, na hora que ele vai mencionar uma das 613 mitzvot, mandamentos da Torá, ele fala, é uma mitzvah conhecer Deus. Não sei se vocês sabem, não existe no judaísmo uma mitzvah de você acreditar em Deus. Não existe essa mitzvah. Ou que você acredita, então você pega a Torá para ler, ou que você não acredita. Não dá para você mandar alguém acreditar. Agora, qual é a mitzvah do judaísmo, que é o primeiro dos 10 mandamentos? Conhecer Deus. Cabeça. É uma mitzvah a pessoa usar o máximo que o entendimento dele consegue para entender quem é Deus, o que esse Deus quer da gente, como ele criou o mundo e para que ele criou o mundo. Isso é uma mitzvah do judaísmo. Então, toda a base da Kabbalah, por isso a aula de hoje é tão importante, a base da Kabbalah é questionar aquilo que outros não questionaram. Entrar no inatingível, que é Deus, com a nossa mente. Óbvio que a gente nunca vai entender tudo. Certeza que nunca a gente vai conseguir falar isso é Deus e ponto final. Mas o próprio trabalho do raciocínio, de filosofar sobre o assunto, traz o maior benefício para a pessoa. Porque você não precisa guardar no bolso e falar, eu entendi o que é Deus. Mas você, estando nessa atividade, do tempo todo está pensando sobre ele, tentando entender o que ele quer da gente, essa é a base de toda a Kabbalah. Com essa introdução, vamos fazer a primeira pergunta que a gente fez no começo. Por que Deus resolveu criar o mundo? Há 5.771 anos atrás, de acordo com a Torá, Deus resolveu, 72 anos atrás, Deus resolveu, preciso criar o mundo, ou quero criar o mundo. Aí surge a pergunta, por que um Deus perfeito precisa de você? O que um Deus perfeito precisa de mim? Se ele não fosse um Deus perfeito, tudo bem, então falta para ele alguma coisa, ele precisa criar. Mas a base da lógica e a base da fé é acreditar que Deus é o infinito. Infinito quer dizer não falta nada para ele. Então no momento que você fala Deus resolveu criar o mundo, você já está limitando Deus, você já está diminuindo Deus, você está falando ele precisou criar o mundo. Essa talvez é a pergunta mais filosófica possível, inclusive dos filósofos que
não acreditavam em Deus e duvidavam da existência desse tal Deus, porque a própria criação do mundo, ela contradiz a existência de um Deus. Porque se tem Deus, não precisa de mundo. Se tem mundo, por que Deus precisava dele? Deus não é perfeito? Para entender essa perguntinha, a gente precisa entender o seguinte conceito, que um dos aniversariantes de hoje falou, o Rabbi Shneur Zalman de Liadi fala uma coisa fantástica. Qualquer explicação que você for dar, ou que eu for dar, ou que vocês já escutaram na vida sobre por que Deus criou o mundo, não pode ser verdadeira. Nunca. Por quê? Porque se você dá uma explicação lógica, você já está falando de uma necessidade. Qualquer explicação que eu falar, Deus criou o mundo porque ele estava muito sozinho. Então quer dizer que Deus, ele fica sozinho, ele é limitado, ele tem um sentimento de solidão. Se eu falar, Deus criou o mundo para ele fazer bondade, como muita gente tenta falar, mas não existia outro para ele fazer bondade. O conceito da bondade foi ele que criou. Qualquer explicação que você vai buscar, por que Deus precisou criar o mundo, você já vai estar limitando ele. Então o que fala o Alter Rebbe? É uma coisa fantástica. Deus não precisava criar o mundo. Deus desejou criar o mundo. É muito diferente. E sobre um desejo, não existem perguntas. Se a gente se baseia nesse ponto base, que o mundo não é uma necessidade de Deus, nunca foi e nunca será. Deus não precisa de você, Deus não precisa da gente. Mas Ele quis. E é um desejo puro, não como nossos desejos, porque os nossos desejos, eles são uma necessidade. Quando eu estou querendo muito comer um bolo de chocolate, apesar de ser um desejo, é uma necessidade. O médico vai explicar que no meu corpo está faltando açúcares e alguma explicação ou psicológica, porque eu vi muito bolo de chocolate quando eu era pequeno. Alguma coisa exige de mim que eu queira o bolo de chocolate. Mas quando Deus deseja, Deus não tem DNA, Deus não tem pai e mãe, Deus não tem natureza, Deus não tem inclinação. Um desejo de Deus é um desejo puro. Ele simplesmente tinha tudo, Ele é tudo, mas Ele desejou esse mundinho que a gente vive hoje. Então esse é o primeiro ponto para a gente começar a entender. O mundo, ele é um desejo. Agora vamos se aprofundar mais nessa ideia do desejo. Lembra daquela primeira aula que a gente deu há 2 semanas atrás sobre o prazer? Como o prazer funciona no homem? A gente falou que no fundo o prazer é a coisa mais íntima que tem numa pessoa. O prazer é o próprio encontro de você com você mesmo. Quando a pessoa ela sente que ela existe, que ela vive, é o maior prazer de todos. Então para Deus, vamos aplicar isso em Hashem, seria a mesma coisa. O mundo nada mais é do que Deus encontrando Ele mesmo. De acordo com a Kabbalah, o mundo não é algo fora de Deus. Ah, eu vou criar uma coisinha para eu brincar. Eu vou criar alguma coisa fora de mim para testar os seres humanos. Não. O mundo, na verdade, é Deus. É uma expressão de Deus. E essa é a única explicação lógica que a gente consegue entender. Porque se você falar qualquer outra explicação, e eu posso escutar vocês, com certeza, pela lógica, você vai estar limitando e você estava falando, existe alguma coisa fora de Deus. Quer dizer que Deus não é tudo, quer dizer que Deus não é perfeito. E é por isso, aliás, vou abrir aqui um parênteses, que a Kabbalah permite estudar Deus e a Kabbalah incentiva a estudar Deus. Por quê? Porque no momento que você foge da lógica, você fala, isso não pode perguntar, isso não pode questionar, isso não é para você. O que você está falando? É como se você estivesse falando que Deus não está em tudo. E a Kabbalah acredita que Deus está em tudo. Deus está no nosso cérebro também. Se você pensar bem, você vai chegar na conclusão, Deus existe, Deus criou o mundo, esse é o nosso Deus. Então eu vou contar até uma historinha para vocês. Uma vez chegou um ateu para um rabino. E ele falou, rabino, antes de mais nada eu queria falar para você que não adianta você me falar qualquer coisa, porque eu sou ateu. Eu não acredito na existência de Deus. Vira o rabino para ele e fala, meu amigo, a gente pode sim conversar. Porque a gente concorda. O Deus que você não acredita, eu também não acredito. Mas o Deus que eu acredito, eu te garanto que você também acredita. É uma história racídica que ocorreu de verdade. Mas o que essa história mostra? Uma coisa fantástica. Toda essa discussão se Deus existe ou se Deus não existe, é porque Deus virou uma palavrinha. As pessoas usam a palavra Deus como desculpa para muitos problemas da vida. E aquilo virou um símbolo. Alguns falam, eu acredito nesse Deus, outros falam, eu não acredito nesse Deus. Mas o Deus que a Hassidut e a Kabbalah explicam, não dá para discutir com ele. Porque a gente não está falando agora de uma palavrinha chamada Hashem ou chamada Deus. É alguma coisa que com o cérebro humano, se você vai se aprofundar, você vai chegar na conclusão que ele existe. Talvez você não vai chamar de Deus. Tem muitos que gostam de chamar da força do universo, uma força maior. Mas alguma conclusão você vai chegar. Eu vou trazer até rapidamente uma pequena história que também aconteceu, que quem me contou foi o nosso grande amigo Rafael Rosenthal, que uma vez ele perguntou para um grande filósofo racídico da nossa época,
Me prova que existe Deus. E eles estavam andando para casa, assim, na rua. Em poucas palavras, ele provou da seguinte maneira. É isso que eu estou falando aqui. Ele falou assim: tudo na vida veio de algum lugar, verdade? Você nasceu do teu pai e da tua mãe, que nasceram de alguém. Uma planta nasceu da semente, que nasceu da outra planta. Não existe alguma coisa no universo que se conhece que não tenha vindo de nenhum lugar. Verdade ou não é verdade? E aquela outra coisa teve que vir de outro lugar. E aquela outra coisa teve que vir de outro lugar. Consequentemente, você vai chegar em algum lugar lá, você pode chamar de Big Bang, você pode falar de força original, de bola de fogo, mas você vai chegar em algum lugar lá que você vai se perguntar: e esse lugar aí? E essa bola de fogo? Da onde veio? Então a lógica humana exige que tenha alguma existência lá primordial que ela não entra na regra. Que ela não precisa ter papai e mamãe. Que ela não precisa ter vindo de algum lugar. E ela gerou tudo isso. Isso a gente chama de infinito, de Deus. Então a nossa concepção de Hashem, em primeiro lugar, é uma coisa que o 2 mais 2 é 4 exige que você chegue. É alguma coisa que a mente humana, do jeito que ela funciona, exige. Olha, tem alguém lá que não entra na regra. Tem alguém lá que está fora disso tudo. Como a gente chama isso? Infinito. O infinito, ele é o único que não precisa ter vindo de algum lugar, porque ele simplesmente está acima do tempo, está acima do espaço, e ele é tudo ao mesmo tempo. Chegando nessa conclusão, vamos começar a perguntar a nossa existência. Se a gente pode chegar numa certa conclusão que Deus existe, e que se você quiser chamar ele de outro nome, você pode chamar. Por exemplo, os cabalistas chamavam ele, como eu falei semana retrasada, Or Ein Sof, a luz infinita. O melhor jeito de definir Deus, na nossa mente, é infinito. Agora, por que o infinito quis eu? Essa que é a pergunta da aula de hoje. Hoje eu não vou querer, isso foi só uma introdução, não vamos entrar agora sobre a existência de Deus, mas se Deus existe e ele é infinito, por que ele queria eu? Então a gente chegou na conclusão que se realmente ele é infinito, o mundo que ele criou expressa ele, revela ele e nada mais é do que ele. É igual uma pessoa que ela fala: eu preciso fazer uma viagem agora pela Europa, para a Índia. Para quê? Eu quero me encontrar. Mas você não pode se encontrar aqui no Brasil, você precisa viajar para a Índia para se encontrar. Mas por que as pessoas gostam de fazer viagens para se encontrar? Não é pela viagem, é pela experiência. Eu vou sair de casa, eu vou sair da minha família, eu vou sair dos meus amigos, daquilo que eu estou acostumado. Eu vou me colocar em experiências, em situações diferentes, que esses testes, que esses desafios podem chegar a me levar a me conhecer melhor. Imagina que num plano infinitamente superior, Deus, no momento que ele criou o mundo, ele estava querendo dizer: isso sou eu. Isso sou eu. Isso que eu quero tentar explicar na aula de hoje. Como isso, nós somos ele. Para entender isso, eu vou trazer uma pergunta filosófica não judaica, mas que foi muito questionada no passado. Deus pode fazer uma pedra que ele mesmo não pode carregar? Já pensou nessa pergunta, Fernanda? Imagina Deus, se ele pode fazer uma pedra tão pesada, mas tão pesada, Grace, que ele mesmo não pode carregar. Dá ou não dá? O que você acha? Ele não pode. Coisa que carrega a pedra. Sempre vai dar? Não, porque não é uma coisa física que carrega a pedra. Boa. Então ele não consegue. Não é a pedra? Então ele tá... Calma, você já tá... Gostei que você já tá pegando o espírito da coisa. Boa. Mas se você não entrar nesse conceito, se ele é a pedra ou ele não é a pedra, certo? Por que os filósofos perguntaram tanto isso? Porque eles usavam essa pergunta para questionar a existência desse tal de Deus. Porque ele falava assim: se você me responder, mineiro, que Deus pode fazer essa pedra, então Deus não é o mais forte do mundo, porque vai ter uma pedra que ele não pode carregar. Se eu falar que Deus não consegue carregar, construir tal pedra, então você está limitando Deus de novo, porque Deus não consegue construir essa pedra. Essa é uma pergunta que você pode ficar virando e revirando, e você não vai chegar numa resposta, porque ela é uma contradição em si. Tem muita gente que tentou, de maneiras diferentes, responder. Qual é a nossa resposta? Qual é a resposta da Kabbalah se Deus pode fazer uma pedra que ele mesmo não pode carregar? Pelo que eu estudei, a Fernanda está no caminho certo. A pedra também é Deus. A pedra também é Deus. E por isso, o mundo, na verdade, é a pedra que Deus não pode carregar. Se eu perguntar para vocês, Deus pode fazer um mundo? É a mesma coisa do que eu perguntar se Deus pode fazer uma pedra que ele não pode carregar. Vocês percebem? Porque falar, Deus fazer um mundo? Como assim? Deus vai fazer uma coisa que não é ele? Mas Deus é tudo. Então ele vai fazer uma coisa que não é ele. Então, entre aspas, que é mais forte do que ele. Porque ele fala, eu não estarei lá. Vai ser um mundo
isolado, um mundo independente, que cada um aqui se sente egoísta, que cada um sente que ele é o dono da vida dele. Olha que coisa incrível, Deus fez uma pedra que ele mesmo não pode carregar. Ele fez. Mas isso também é ele. Então por isso que não entra em contradição, porque mesmo a pedra que Deus não pode carregar, também é ele. Fala, Marcos. Eu discordo, porque nos últimos tempos eu venho pensando Sim. uma coisa que você falou agora, que Deus não necessitou criar o ser humano, ele desejou. Certo. Eu não acho, eu acho que ele necessitou sim. Sim. Porque se não fosse a reza que a gente faz todos os dias, a força dele não teria. Entende? Mas isso que você está falando agora é uma coisa que você leu, que você estudou sobre reza, que já é uma coisa religiosa. Você concorda? Você não está seguindo agora simplesmente a lógica para fazer essa pergunta. Se você pensar só pela lógica... Se Deus é tão ilimitado, por que ele precisa da nossa reza? É a mesma pergunta, vai junto, você vai entender no final. Mas antes da tua reza, eu estou falando, por que ele precisa de você? Ele não precisa, talvez é a gente que precisa da reza. Oh, muito bom. De acordo com a Kabbalah, você vai no caminho da Fernanda, mais uma vez. Tá, Exatamente. Precisa disso, ele não precisa de nada. É a gente que precisa para chegar perto, né? Mas eu vou chegar nisso, boa, vocês estão indo no caminho sério, mas eu quero falar assim, antes de perguntar, porque muita gente pergunta, por que Deus precisa das tuas mitzvot? Por que Deus precisa da tua bondade? Por que Deus precisa da tua reza? Eu queria perguntar antes, então por que ele te fez? Certo? Ele não precisa de nada de você, mas vamos caminhar. Não chegamos lá, mas vamos chegar nisso. E ele não pode rezar por ele. Mas você entende isso? Você entende que a reza fortifica a Deus? É uma coisa lógica falar, a reza fortifica a Deus? Sim, já se ele é infinito, por que ele precisa da sua força? Eu concordo com a pergunta, mas ainda não estou... Hoje não é a Kabbalah da reza, hoje é a Kabbalah da vida. Vamos chegar lá, uma boa pergunta. Então, voltando para isso, mas acompanhem esse raciocínio que vocês vão ver melhor como que o mundo é Deus. E não só que o mundo é Deus. Deus criou o mundo para se encontrar, podemos dizer assim, para ter prazer, para ter desejo. Então, chegamos na conclusão que o mundo é a pedra que Deus não pode carregar, mas Ele fez essa pedra. Aprenda uma regra de Hassidut e de Kabbalah. Sempre uma boa pergunta é metade da resposta. O difícil não é dar uma boa resposta. Qualquer um dá uma boa resposta, uma desculpa. O difícil é você fazer uma boa pergunta. Se você faz uma boa pergunta, você está no caminho da resposta. Sabe por quê? Porque a boa pergunta, ela esconde em si a resposta. Por isso, normalmente, as perguntas que a gente vai fazer na Kabbalah não são perguntas assim, detalhes. Não, pergunta a essência da coisa. Porque se você pega na essência, você já pega a resposta. Vamos pegar o nosso exemplo. Quando você fala essa pergunta da pedra, nela já está a resposta. Deus pode fazer uma pedra que Ele mesmo não pode carregar? Sabe por que é fabulosa essa pergunta? A resposta é, isso é Deus. Essa pergunta, esse paradoxo, essa contradição que dá um nó na tua cabeça e você não consegue dar nenhuma resposta, sabe qual é a resposta do judaísmo? Isso é Deus. Essa loucura é Deus. Eu vou dar mais um exemplo disso para você diferente que o Talmud traz. Imagina, 2000 anos atrás, o Talmud menciona o seguinte: sonhos que os seres humanos têm e qual a interpretação desses sonhos. Até uma coisa interessante, a gente pode até usar como um tema para uma aula, Kabbalah dos sonhos. Mas de repente, está precisando muitos sonhos? Nossa, demais. Depois você me conta. O sonho que um ser humano não pode ter, qual é? Então o Talmud começa a falar, se você sonhou com isso, significa tal. Se você sonhou com aquilo, de repente fala, mas tem um sonho que não dá para sonhar. Sabem qual é? Um elefante passando pelo buraquinho de uma agulha. Dá para sonhar com um elefante passando pelo buraquinho de uma agulha? Para um segundo, imagina se você conseguiria sonhar com uma coisa dessas. Dá para sonhar com um carro voando, dá para sonhar que você está no Brasil e no Japão. Imagina os efeitos especiais de filme, essas coisas, você vê os negócios tudo... Então, o que dá para sonhar? Você consegue sonhar com um elefante... É muito bonita essa frase, porque aqui está escondido, chama em aramaico, né, que o Talmud está em aramaico, Pila apuma de Marta. Um elefante no buraquinho da agulha. O que isso significa? Você conseguiria sonhar com um elefante diminuindo e passando pelo buraquinho da agulha. Você pode imaginar uma agulha de Itu, certo? Enorme, e o elefante passando por ela. Agora eu pergunto para vocês, você consegue imaginar o elefante do tamanho que ele é? Tenta imaginar, porque sonho é igual a imaginação. Se você conseguir imaginar, você consegue sonhar. Dá para imaginar... Agora, para um segundo, fecha os olhos. Você consegue imaginar o elefante do tamanho que ele é, passando pelo buraquinho da agulha do tamanho que ela é? Sem ele se modificar? Sem ele se modificar? Não dá. Olha que louco. Eu não estou pedindo para você fazer isso. Eu estou pedindo só para você imaginar. Você já não consegue. Por que isso aqui é tão incrível, esse exemplo? Agora, se eu perguntar para vocês, Deus consegue fazer um elefante passar por um buraquinho de uma agulha?
Agora eu peguei vocês. Deus consegue o elefante do jeito que ele é passar pelo buraquinho da agulha do tamanho que ela é. Sim, entendeu? Ele é Deus, gostei. Você fala que não. Viu que aqui que está o segredo. O segredo é acreditar que Deus é tudo, acreditar que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é infinito, é você acreditar, como o Diego falou, que Deus pode passar pelo... que o elefante pode passar pelo buraquinho da agulha, se Deus quiser. Aqui está Deus. Na coisa mais incrível, na maior contradição, numa coisa que a mente humana não consegue nem imaginar, é o máximo que a nossa mente consegue entender a grandeza de Deus. Isso acontecia no templo sagrado. Qual era o lugar mais sagrado do mundo? Antigamente, Beit HaMikdash. Qual era o lugar mais sagrado do Beit HaMikdash, do Templo de Jerusalém? Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos era proibido qualquer ser humano, por mais elevado que ele fosse, entrar lá. Só o Kohen Gadol, em Yom Kippur, uma vez por ano, ele entrava lá para fazer o serviço pelo povo inteiro. O que ele via lá? Mineiro, o que ele via lá dentro? Qual era o objeto mais sagrado dentro dos Santos do Kodesh HaKodashim? Alguém sabe? As tábuas da lei, os 10 mandamentos estavam lá. Eles estavam dentro de uma caixa, do Aron HaKodesh. E essa caixa, vem o Talmud diz uma coisa fantástica. Makom Haaron ein nominamidá. O lugar da arca não ocupava espaço. Olha que frase contraditória. O lugar da arca não ocupava espaço. Ou seja, Grace, em palavras simples, você entrava, imagina que você é o Kohen Gadol, você entrava uma vez por ano no Kodesh HaKodashim. E você via uma sala de mais ou menos 10 metros de largura. O lugar da arca tinha espaço. A Torá fala, para uma arca ser kasher, ela tem uma medida, sabe, na Torá é tudo exato. 2,5 metros por 1,5 metros, altura. A Torá fala exatamente como você tem que fazer a arca sagrada para ela ser kasher. Vem o Talmud e fala, mas o lugar da arca não ocupava espaço. Em outras palavras, se você me disse de um lado da arca, você ia achar 5 metros. Se você me disse do outro,